dê o prazer de receber o teu profeta. Deus, aquele que vai derramar sobre nós um pouco da tua unção, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor o use, Pai, sobrenaturalmente, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica à vontade, meu querido. Glória a Deus, Lagoinha Santiago. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Que alegria estar aqui com vocês, de verdade. Sou pastor da sua igreja aqui do ladinho, então quando você atravessar, no Rio a gente fala assim, né? Quando você atravessar a poça, você tem, quem mora no Rio fala, atravessou a poça, está em Niterói. Então atravessou aqui, você está do nosso lado ali em Los Angeles. Quando estiver lá, vai ser uma alegria receber você, sua casa, sua família, seus filhos, seus amigos em Los Angeles. É uma alegria poder estar aqui com você. Eu estou muito honrado de estar aqui. Obrigado, Max, cadê ele? Meu amigo, meu irmão, amo sua vida. Tantas vezes já nos serviu lá em Los Angeles. Seu pastor é uma bênção, irmão. Várias vezes já nos serviu lá em Los Angeles. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui hoje servindo essa casa. Pastor Max, pastora Thaís, obrigado. Que alegria estar aqui com vocês. Vocês são... Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Quem está com sua Bíblia aí, abra comigo, por favor. Em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. A gente está no nosso Vision Night. Pastor, o que é o Vision Night? Vision Night são as noites onde nós, como lagoinhas, entendemos, irmão, que não adianta nada você estabelecer uma casa sem que todos tenham a visão clara dessa casa. Então, pastor, o que é o Vision Night? São noites de alinhamento. É a gente poder alinhar a nossa visão como igreja, alinhar a nossa visão como lagoinha, alinhar o nosso coração para que a gente não só saiba para onde está indo, mas a gente vá debaixo de uma só visão. Um reino dividido, ele não prospera, por quê? Porque ele já parte de uma primícia sendo quebrada. Uma casa, ela não prospera a partir de duas visões, porque é uma primícia que está sendo quebrada. Quando uma primícia é quebrada, irmão, ela compromete todo o andamento da casa, de uma família, de uma igreja. Então é por isso que em Lagoinha, sempre quando nós estamos começando Lagoinha, uma das nossas cidades, nós sempre começamos com os nossos Vision Night. A nossa Vision Night é a noite da visão, onde a gente fala sobre aquilo que a gente crê como igreja, o lugar que a gente está indo. Então entenda isso, irmão. E é um privilégio você estar aqui e poder saber para onde a sua igreja está caminhando, irmão. Tem nada pior do que você estar em um lugar sem saber para onde vai, onde é que chega. Pastor, eu vou dedicar minha vida a essa igreja aqui, por quê? Eu estou aqui tanto tempo, não tinha igreja nenhuma, eu estava aqui, não precisava de pastor nenhum na minha vida. Por que eu estou enfiando minha vida aqui? Por que eu vou gastar minha vida aqui, irmão? E eu creio, eu e você, nós vamos sair daqui essa noite, ter certeza. Nós estamos enterrando a nossa vida no lugar certo. Deus não abriu, irmão, a porta de uma empresa nessa cidade. Deus não abriu a porta de um boteco. Deus levantou uma igreja para essa cidade. Deus levantou uma liderança para essa cidade. Levantou homens e mulheres cheios de Deus para essa cidade. Amém? Então, irmão, na noite da visão, eu quero pregar para você o que você vê. Marcos, capítulo 8, verso 22 em diante, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Verso 26. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Irmão, esse texto é um texto muito conhecido, mas eu quero tirar algumas lições muito claras para o meio e para o seu coração. Primeira coisa que a gente, ao ler esse texto, a gente percebe que o texto que a gente acabou de ler em Marcos, só Marcos relata esse milagre. Marcos, capítulo 8, esse milagre que a gente acabou de ler, ele só é retratado no livro de Marcos. Não só esse milagre, como se você voltar um capítulo atrás, capítulo 7, a cura de um homem que era gago, também só é relatado em Marcos. Marcos, quando você, em nome de Jesus, começar o carisma, você vai aprender que Marcos foi escrito para os romanos. Cada evangelho, apesar de relatarem histórias parecidas, cada um tinha um público, um destinatário diferente.
Marcos é escrito por Romanos, na época em que a igreja de Jesus, ou os discípulos de Jesus, estão passando por um período de talvez uma pior e de mais intensa perseguição. Então Roma cresce, cada vez mais ela coloca o povo de Deus como sendo seus escravos. E em resposta então a Roma e à pressão que o povo está vivendo, então Marcos escreve o Evangelho de Marcos, relatando ou escrevendo para essa igreja de Roma. E é interessante, porque quando a gente olha os relatos de Mateus, Marcos, de Lucas, a gente vai ver todos os milagres. Jesus dizendo, levanta, e ele levanta. Anda e anda. Jesus falando, abre os olhos, e os olhos são abertos. Jesus dizendo, vai, e ele vai. Mas em João, irmão, ele faz questão de deixar 2 milagres. Outra característica do livro de Marcos é que o livro de Marcos é o livro que mais aparece a palavra rapidamente. Apesar dos outros evangelhos a todo instante relatarem milagres que Jesus diz, levanta, e o paralítico levanta, abre os olhos e o cego volta a enxergar, abre os seus ouvidos e o surdo volta a ouvir. Interessante que o evangelho de Marcos é o evangelho que mais se ouve a palavra rapidamente, instantaneamente. Mas é também no livro de Marcos que Marcos faz questão de relatar 2 milagres que não tem nos outros evangelhos, e esses milagres não acontecem rapidamente. Eles acontecem processualmente. E aqui, irmão, já tira uma lição para mim, para a sua vida. Se você quiser, anota, tatua na testa, bota no espelho para você de manhã acordar e lembrar, para você nunca mais esquecer do que eu vou te falar aqui agora. Na sua vida, Deus não tem responsabilidade de fazer nada rapidamente. O que Ele prometeu é que Ele faria eternamente. Então quando você acordar revoltado, falando, Deus, você tem que fazer hoje, é agora. Irmão, lembra disso, Deus nunca prometeu na sua vida que Ele faria rapidamente. Ele disse que Ele faria eternamente. Ele não vai te salvar para hoje, Ele não vai te salvar de agora, Ele não vai te tirar do problema de hoje. Deus vai te tirar eternamente de toda dor, de todo problema, de toda doença, de toda perseguição. Então em nome de Jesus, coloca um sorriso no rosto, erga essa cabeça, mete o pé, manda a tristeza embora, vai para cima, porque o Senhor é contigo, meu lindo. Não é isso que Jesus diz? Se não aceitarem você, bata a poeira. O que ele está falando? Erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé, manda a tristeza embora. Não querem te receber, o problema é deles. Não querem celebrar o que você carrega, o problema é deles. Não querem entender que você mudou de vida, o problema é deles. Não querem entender, perceber, não querem caminhar junto com você, o problema é deles. Pastor, por quê? Porque no tempo certo, na hora certa, Roma vai ter que ver que aquele que morreu, padeceu na mão de Pôncio Pilatos ao 3º dia, mas já acabou, já morreu. Não, ao 3º dia ele ressuscitou. Já molhei tudo aqui, sangue de Jesus. Se quiser trazer uma toalha aqui. Já molhei tudo aqui já. Eu vou tentar ser mais comportado, eu prometo. Estou dando trabalho já, desculpa. Eu vou tentar. É que eu nasci em São Gonçalo, irmão. Eu sou um sobrevivente. Se você conhece alguém de São Gonçalo, parabenize ele, porque ele conseguiu vencer. Pastor, o que é São Gonçalo? Depois eu te conto. É uma cidade lá do Rio de Janeiro. A primeira coisa que as pessoas perguntam é, pastor, lá tem favela? Eu falo, não, lá é a própria favela. São Gonçalo é a única cidade que não tem favela. Ela é toda a favela. Então eu sou um sobrevivente, irmão. Então quando me chamam para pregar numa igreja em San Diego, eu fico até empolgado. Eu falo, tô chique, olha onde é que a gente chegou. Então a gente precisa, irmão, entender isso. Na sua vida você tem que entender isso. O compromisso de Deus na sua vida é fazer eternamente. Esse é o problema, a gente quer ficar parando, dando resposta para quem não entendeu ainda que Deus colocou a gente num processo. Uma geração ansiosa como a nossa, angustiada como a nossa, depressiva como a nossa, não consegue entender o que Jesus está dizendo. Lance sobre mim a sua ansiedade. O que Ele está falando é, deixa falar, deixa pensar,
deixa gritar, deixa espernear. Pastor, por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele vai me guardar, Ele vai me justificar, Ele vai me levantar, Ele vai ser o meu advogado, Ele vai ser a minha resposta. Deixa falar, deixa pensar. Eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que faz sentido, irmão. A igreja passando por um tempo de perrengue, de perseguição, vem Marcos e fala: fica calmo. Deixa a Roma aí. Deixa a Roma falar. Deixa a Roma achar que está colocando vocês dentro do sistema deles. Mal sabe Roma que vocês são uma dor de cabeça para eles. Mal sabe Roma que quanto mais cristão eles reúnem, achando que estão afligidos, mas eles estão colocando pessoas cheias de poder e de glória dentro da casa deles. Ai, irmão. É por isso que crente, a gente não precisa ter medo do mundo. Tem os crentes hoje em dia, tudo meio estranho. Pastor, você acha? A coisa do mundo é bom? Não? Ai, a televisão é do mundo. O lugar que vai é o do mundo. A roupa que veste é do mundo. Outra, pastor, é a coisa do mundo. As coisas do mundo. Ele tem tudo medo do mundo, está tudo. Cheguei na porta de casa, tinha um sapo. Será que alguém botou meu nome lá dentro? Pastor, acho que estão botando olho gordo em mim. Olha, pastor, foi só trocar de carro, botaram olho gordo, furou o pneu. Crente Nutella, com medo de olho gordo, com medo de macumba, pastor, será que estão fazendo? Será que é inveja? Olha, dizem que inveja acaba mesmo com a nossa vida, né, pastor? Acho que eu estou meio assim, estou meio para baixo, deixei inveja dos outros. Ô, irmão, em nome de Jesus, você vai ficar até quando com esse monte de desculpinha, meia boca barata? Não, meu lindo, é só que você passou, tinha um prego, furou o seu pneu. Não, será que é olho gordo, pastor? Passar lá em casa, pastor, e passar óleo ungido na porta, e passar óleo ungido. Não, irmão, olha só, presta atenção. Você quer consagrar a sua casa, você quer consagrar seu carro, faça isso em gratidão ao que Deus fez. Não é para ficar te livrando, irmão. O que te livra, o que te blinda é o sangue de Jesus, meu lindo. O que te blinda, o que te livra é o sangue de Jesus. Só Ele, nada mais. Aí fica uns crentes cheios de negócio. Pastor, vou levar a água santa do deserto. Irmão. Faz o pix para a irmã aí, que é melhor. Levar água ungida de Israel. Não, é só você viajar até lá, você traz. Você vai ver que tem nada ungido. Estava lá no meio da rua. Só pegaram a água da rua, trouxeram para você e falaram que era ungido. Aí fica os crentes, bota água, né? Antigamente era bota água em cima da televisão. A televisão ficou fina, agora bota água na frente da televisão. O nego inventa de tudo, irmão. É sabão em pó que que lava o mal olhado, é a vassoura que varre. Irmão. Sangue de que tanta parafernália que a gente tem hoje em dia, não é? O que Marco está deixando claro irmãos, o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Espera, confia. Ele está olhando para vocês. Aí é interessante porque o texto diz que Jesus entra numa cidade chamada Betsaida. Jesus entra numa cidade chamada Betsaida. E quando ele chega, levam até ele um cego. Até aqui, irmão, é uma história normal. Esse não é o primeiro personagem que é colocado diante de Jesus. Esse não é o primeiro personagem, irmão, que é colocado diante de Jesus, levado por alguém. Esse não é o primeiro personagem que aparece diante de Jesus com uma necessidade. Não é. Mas sabe o que é interessante? É que o texto diz o seguinte: e levado pelos seus amigos, suplicaram-lhe. Suplicaram-lhe. Pastor, o que significa? É que quem levou, não levou com a intenção de que Deus fizesse o que queria, mas levou para que Deus fizesse aquilo que Ele queria. Você não entendeu ainda? Eu vou te complicar para você. Já viu gente assim? Deus, está aqui meu problema, faz assim. Deus, está aqui meu filho, faz desse jeito. Deus, está aqui meu boleto, faz assim.
Gente que leva problema para Deus, não para entregar, mas como alguém que quer superpoder para fazer aquilo que já tinha no coração em fazer. Gente que chega para Deus e fala assim, mas o que adianta eu levar para Ele? Toda vez que levam alguém para Ele, Jesus é capaz de olhar no olho de um paralítico e falar assim, o que você quer que eu te faça? Bom, quantas vezes homens foram apresentados a Jesus, ou homens se apresentaram diante de Jesus, com uma deficiência clara, nítida, e a pergunta de Jesus foi o quê? O que quer que eu te faça? Fala, Deus, é óbvio, né? É óbvio que o cego quer enxergar, que o paralítico quer andar. Você acha que ele se esforçou para chegar até você? Você acha que trouxeram ele até você para você falar, lindo, bonito, fui eu que te criei? Não. Ele quer voltar a ver. Irmão, entenda isso. Tão óbvio, quanto você achar que é lógico demais Deus perguntar para você o que é que quer que eu te faça, é você tentar dizer para Ele o que Ele deve fazer com aquilo que você apresenta. É por isso que Ele fala, apresente a mim as suas necessidades, não a forma como vou resolver elas. O problema todo é esse, a gente está tentando apresentar para Deus a forma de fazer. A gente está tentando apresentar para Deus o como Ele faz. A gente está tentando apresentar para Deus o jeito que a gente quer que Ele faça. Aí Ele fala, tá bom, você quer só isso, eu vou fazer só desse jeito, então. E tem gente que acha, não, pastor, isso aí é essa teologia meio coach, meio positivista. Mas não, meu lindo, eu estou lendo a Bíblia. É o que a Bíblia mostra para mim e para você. Você sabe qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? Dosagem. O que define o que vai ser remédio para você e veneno para você é a dosagem. O que significa? A substância é a mesma. Depende do quanto vai ser colocado em você. Irmão, em nome de Jesus, no tempo de Deus pode até parecer demorado, mas te cura. No tempo de Deus pode até ser gota a gota. No tempo de Deus pode até ser mesmo um pouquinho cada dia, mas quando entra em você, te cura, traz salvação, traz libertação. Pastor, mas eu queria acelerado. Deus está dizendo, ei, se eu acelerar eu te mato. Então deixa eu fazer na sua vida, é devagar, é todo dia, é pouco a pouco. Vai entrar o dinheiro da semana, o dinheiro da prestação, vai entrar, vai ser devagar. Mas pastor, resolve logo tudo. Ele está falando, não, comigo vai ser assim, vai ser pouco a pouco na sua vida. Porque eu não tenho necessidade alguma, eu nunca te prometi que eu faria rapidamente. Eu te disse que eu faria eternamente. Esse é o problema, irmão. A gente está tentando acelerar processos em Deus, achando que isso é gospel. Percebe que aqueles homens chegam diante de Jesus e falam assim, aqui, pega esse cego aqui e faça. Aí ele fala, bom, pegou o cego pela mão e falou assim, vem comigo. Eu fico imaginando a cara daqueles homens que levaram o cego para lá. Foi para onde? Ué? É doido? Largou a gente aqui sozinho. Chegamos aqui com uma boa intenção no coração. Vamos embora. Agora eu fico imaginando para aquele cego. Imagina o cego, irmão. Os amigos chegando e falam assim, vem cá, vou apresentar para um cara que vai te curar. Vem cá. Aí pega ele pela mão, vai carregando. Aí fala assim, para aqui que a gente vai trazer ele. Aí o cego está lá só ouvindo a conversa. Aqui, Jesus, esse aqui é meu amigo cego, cura ele. Aí de repente, só ouve assim Jesus, pegando ele pela mão, falando, vem. Irmão, entenda uma coisa. Para um cego, você conhece alguém cego? Conhece? Já conheceu alguém cego? Já? Eu conheci uma senhora que morreu com 98 anos. Cega. Ela morava sozinha, cozinhava todo dia para a igreja, todo dia, não faltava um culto de oração, um culto de EBD, não faltava nada. Lá em São Gonçalo. Foi até os 98, se não me engano. Cega dos dois olhos, morava sozinha, fazia tudo sozinha. Agora, você chegava na casa dela, tudo tinha que estar mesmo. Ela andava dentro de casa, parecia até que ela enxergava. Você falou, essa mulher enxerga?
Não é possível. Essa mulher anda de casa, irmão, pior ainda, a casa dela, ela era como se fosse no segundo nível de subsolo. E não era no prédio não, tá? É aqui, São Gonçalo, irmão. Coisa que você só vê em São Gonçalo. O quintal dela era todo escuro. Aquela mulher, ela chegava em casa, abria o portão, descia as escadas, andava, descia o segundo lance de escada, entrava em casa, mexia em tudo. Você fala, essa mulher, ela era tão MacGyver que ela acendia a luz. Eu me perguntei, para que ela acendia a luz? Mas ela acendia a luz. Então entenda uma coisa, toda vez que você tem cego, você não pode tirar as coisas que estão no mesmo lugar. Então você imagina, o cego está andando, de repente alguém que ele nem conhece fala assim, vem, segue. Mas para onde você está me levando? Me segue. Pastor, o que Jesus está fazendo? Ele está tirando daquele cego todos os lugares de estabilidade que ele conhecia. Jesus está pegando aquele cego e está falando assim, vem cá, sabe os seus lugares de estabilidade? Sabe os lugares que você decidiu depositar o seu coração, depositar a sua vida? Eu vou arrancar todos eles. É por isso que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente fala, que pastor, não sei o que é. Comecei a caminhar com Jesus, começou a dar tudo errado na minha vida. Pastor, olha, foi só esse ano eu falar que eu ia vir para a igreja, o carro quebrou. Pastor, foi só falar esse ano que eu ia ser dizimista, perdi o emprego. Pastor, foi só falar que esse ano eu ia viver uma vida com Jesus. Chegou uma doença lá em casa. Quantos aqui acontecem isso? Ou é só comigo que acontece isso? Você coloca um propósito diante de Deus, você se apresenta para Jesus, você fala agora, esse é o ano, usa a minha vida, você começa 2024, irmão. Talvez para alguns de nós, hoje, a gente está quase entrando já naquele período já meio funeral. Dezembro é o mês que a gente vai viver no mix. Entre o funeral de algumas coisas que a gente fala, não deu de novo, e uma tentativa de se animar. Não, mas ano que vem vai dar. Então, mês de dezembro, esse mês, a gente começa a ver as árvores decoradas, a gente começa a ver a rua cheia de luz, a gente fala assim, gente, por mim podia apagar tudo, porque eu estou num breu danado. A rua está iluminada, mas minha cabeça está perdida. Você vive uma confusão louca, porque uma hora você quer celebrar porque está chegando o próximo ano, você está cheio de expectativa, mas na outra, coisas que você está ano tentando resolver, viver em Deus, batem a porta dizendo, ei, eu continuo aqui. Você não venceu isso aqui não, hein? Você não passou dessa fase aqui ainda não, hein? Eu sei que você fez no verão passado, hein? Eu sei que você está 3 anos tentando vencer isso, hein? Eu sei que está 4 anos tentando passar dessa fase, hein? Eu sei que você está 1 ano já tentando, hein? A gente fala, meu Deus, deixa eu sair logo de 2024, para ver se 2025 esse negócio não vem atrás de mim. Não é assim? Não é assim que vai estar sendo a nossa vida? Porque quando a gente começa a caminhar com Jesus, irmão, não estranha. Ele vai te tirar dos seus lugares de suporte. Ele vai te tirar das suas bengalas, ele vai te tirar daquilo que é acessório na sua vida. Entenda isso, irmão. Nem tudo que sai da sua vida saiu porque você não precisava mais. Saiu porque a fase, a estação mudou. A gente tem que parar com isso. Não, eu só vou largar a bengala o dia que eu abrir o olho. Eu só vou mudar de relacionamento o dia que eu começar a confiar em alguém. Eu só vou me lançar numa nova relação quando... Jesus está dizendo, vai largar a bengala agora? Vai caminhar por fé? Ou vai querer caminhar pela lógica e depois ficar dando testemunho de fé para os outros? É assim que a gente faz, não é? Primeiro a gente fala o quê? Primeiro abre o mar, depois eu boto aqui a vara, que é ruim. Vou me queimar na frente de todo mundo? Supersede, irmão. O pastor está fazendo a série, supersede. E sobre a ofertagem, a gente fica, eu vou nada ruim. Primeiro eu vou receber, Jesus. Para saber que se eu estou nesse negócio aí, esse pastor não está viajando. Vou ter que dar o testemunho igual daquela irmã. Depois eu oferta para alguém. Não é assim? Não é assim na nossa vida, irmão? A gente fala que está caminhando uma vida de fé, a gente fala que quer ver 2025, um ano de fé, um ano de romper, um ano de provisão, um ano do Senhor acrescentar sobre a nossa vida. Mas tudo que a gente quer é que primeiro a gente veja. Bom, entenda isso, em nome de Jesus.
Coloca isso no seu coração. Olha que interessante. Todo passo de fé é uma direção dada por Deus, amém? Então entenda uma coisa, se todo passo de fé é uma direção dada por Deus, vou melhorar o exemplo. Quando Jesus diz assim, Pedro, vem para fora do barco. A pergunta é, Deus já tinha preparado um caminho? Ou só preparou depois que Pedro saiu? Aí eu vou fazer outra pergunta. Quando Jesus diz assim, Pedro, lança a rede do outro lado. A pergunta é, os peixes já estavam lá? Ou os peixes só foram quando Pedro jogou a rede? Eu vou melhorar a pergunta. Quando Deus diz para Elias, vai para o riacho de Querite, e lá eu vou mandar corvos para te alimentar. A pergunta é, os corvos já estavam lá? Ou os corvos só chegaram depois que Elias chegou? Hã? Se Elias tivesse ido, os corvos iam chegar lá e eles iam levar alimento? Se Elias não estivesse lá, os corvos viajariam e levariam alimento? Se Pedro não tivesse jogado a rede no mar, os peixes já estariam lá? Vamos lá. Olha a ordem. A ordem é Deus falando assim, eu já dei ordem para eles ir. A pergunta não é se os corvos estarão, a pergunta é se você vai estar. A pergunta não é se Pedro vai lançar, a pergunta é que Deus já tinha ordenado aos peixes para estarem lá. A pergunta não é se Pedro vai andar sobre as águas, é se Pedro vai sair do barco, porque a plataforma já estava preparada. Entenda isso, antes de Deus te dar uma direção para você, Ele já deu a direção para o milagre que está vindo. Então primeiro Ele libera o milagre, depois Ele te dá a ordem. Pastor, o que isso significa? É que fé, guarda isso em nome de Deus. Eu sei que para alguns vai ser um escândalo aqui agora, mas você acompanha minha lógica? Todas as vezes que Deus te dá uma palavra, Ele já disse o quê? O milagre vai acontecer e agora a sua parte é fazer isso. Ou seja, o peixe já está lá, só joga a rede. O corvo já está lá, só vai para lá. Amém? Então entenda uma coisa, irmão. Pastor, o que é fé? Pastor, fé é botar o pé e Deus colocar o chão? Então todas as vezes que Deus te dá um passo de fé, Ele já preparou milagre para você. Pastor, por que eu não estou vivendo aquilo que Deus me deu? É porque eu não tenho coragem de colocar o pé? Não, é porque você não crê que o chão já está lá. O que fez Pedro lançar a rede do outro lado? Eu creio que o peixe já estava. O que fez Elias sair da terra e ir para o Querite? Creio que os corvos já estavam lá. Pastor, o que é uma vida de fé? É caminhar com a certeza. Já está pronto. Então fé não é colocar o pé para Deus colocar o chão. Dá até para poder rimar. Quem falou isso foi o cão. Porque tem um monte de crente esperando ver para depois botar o pé. Tem um monte de crente que não tem coragem de caminhar debaixo de uma palavra que precisa primeiro ver para depois crer. Mas a palavra é o quê? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Percebe que existe um firme fundamento antes de se ver? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: em 2025, meu lindo, eu preparo para viver uma vida de fé. Pastor, o que é uma vida de fé? Não é saber onde eu estou caminhando, é quem está do meu lado. Pastor, o que é uma vida de fé? Não é ter certeza de onde eu estou pisando, é de quem liberou a palavra. Não importa onde eu estou pisando, não importa o caminho que eu estou indo, eu sei quem liberou uma palavra para mim. Para mim mais importa quem liberou a palavra do que o caminho que eu ando. É por isso que o salmista pode dizer: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, o caminho de sombra, o caminho de morte, o caminho de perseguição, mas eu sei quem está comigo. A gente quer primeiro falar, primeiro deixa o caminho bonitinho para depois eu andar. E aí a gente acha que a gente não foi
Ai, pastor, não, porque eu sou daqueles crentes mais tradicional. Eu não gosto dessas coisas, esse escudo de vocês meio assim, meio barulhento, meio... Vamos ser tradicional então, irmão. A tradição diz, Deus libera uma palavra e você caminha. O moderninho que está esperando Deus primeiro enfeitar o caminho para depois caminhar. Então entenda uma coisa, meu lindo, quem caminha por fé, mesmo sem ver, mesmo sem entender, quem decide largar emprego, largar mãe, largar pai, por amor a Jesus e seguir Ele, meu lindo, não é louco, não é alguém moderninho, não é alguém desequilibrado, não é alguém que não tem responsabilidade, não, eu sei quem me deu a palavra, eu sei quem me deu a direção, é para abrir mão de um dia de trabalho para servir na igreja, eu vou abrir mão de um dia de trabalho e vou servir na igreja, é para abrir mão de um dia de trabalho e servir a minha casa, eu vou servir a minha casa, mas eu não vou caminhar por caminhos onde Deus não me mandou trilhar. É que a nossa geração, a gente vive essa loucura, irmão. Essa loucura, é um monte de gente se pagando Preciso tomar conta das minhas palavras. Estou num propósito com Deus e com a minha esposa. Porque eu falo, ela fica lá embaixo. Pelo amor de Deus, não acredito que você falou isso. A gente precisa entender isso, irmão. Em nome de Jesus. Quer ver uma hora que todo mundo se torna lógico? Diz meu filho. Quer ver uma hora que todo mundo se torna lógico? Promoção da Shein. Outlet. Viagenzinha, pastor, mereço. Estou trabalhando. E Deus não merece o seu descanso? E Deus não merece o seu recurso? Que papo é esse, irmão? Que loucura é essa que a gente está vivendo? Jesus pega o cego, diz, vem cá, vou te ensinar o que é caminhar por fé. Na fé mais vale quem mandou do que o caminho que está indo, então vem comigo. Pastor, e agora? Eu vou terminar agora, o louvor pode até subir. Aí é interessante que Jesus pega, aquele cego caminha com ele, e aquele cego que está sem entender nada, o texto diz que ele vai e sai da cidade. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa na vista dele. Aquele homem abre os olhos e ele fala o quê? Estou vendo. Pessoas como árvore. Irmão, vamos falar a verdade? Quem é cego de nascença sabe que é pessoa e sabe que é árvore? Se aquele homem está definindo gente e árvore, é porque ele já enxergou antes. Então aquele homem não é um homem que nasceu cego, é um homem que foi ficando cego de acordo com o tempo. Então perceba que nem toda cegueira é sinal de um nascimento na escuridão. Tem gente que foi ficando cego ao longo da jornada. Tem gente que foi ficando cego pelos caminhos que andava. É por isso que a parábola do filho pródigo, eu sei que você aprendeu a vida inteira, que a palavra do filho pródigo era sobre o filho que voltou para casa. Nossa, vamos pregar isso para os jovens se arrependerem. Mas a parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo. Pastor, como é que você sabe? Porque o filho pródigo tem um final. Qual é o final do filho pródigo? Salvação, restauração, nova aliança, novas vestes, nova sandália, lugar à mesa. A parábola do filho pródigo chega ao fim, mas é interessante que a história não acaba. Porque a parábola do filho pródigo nunca foi sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo é sobre o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho não tem fim a história dele. A história dele continua aberta. A história dele não tem final, não tem fim. A história dele está assim, ó, continua. Pastor, continua onde? No coração de todos aqueles que decidiram ficar cego no caminho. Tem gente que já caminhou com Deus, gente que já viveu em fé, mas decidiu caminhar com gente que fez manutenção da sua cegueira. Pastor, como é que é gente que faz manutenção da nossa cegueira? Vamos falar a verdade? Jesus tirou aquele homem do meio dos seus amigos. Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus.
e ele fez um milagre meia boca. Aos olhos dos homens, meia boca. Que Jesus é esse poderoso que fala, volta a enxergar, e ele volta a enxergar embaçado. Isso não é milagre completo, isso é milagre meia boca. Mas vamos falar a verdade? Se aquele homem que não enxergava nada já começou a enxergar alguma coisa, vamos falar a verdade, irmão? Se ele estivesse no meio dos amigos, eles falariam o quê? Coloca o óculos. Está pedindo mais por quê? Para de ser ingrato. Você não enxergava nada, já está vendo meia boca. Dá um jeitinho, coloca um óculos. Irmão, sabe qual é o problema de andar com óculos? É que todo mundo que tem óculos sabe disso. Quebra, perde, você volta a não enxergar. Irmão, em nome de Jesus, 2025, você vai começar a abrir mão de pessoas, relacionamentos, lugares que fazem manutenção da sua cegueira. Lugares que fazem manutenção. É gente que você conta o testemunho, a pessoa já fala, ai nossa, mas já está pedindo de novo. Ai, não sabe ser grato, não. Meu lindo, não é que eu não sei ser grato, é que eu conheci a fonte inesgotável. Ai, mas daqui a pouco vai começar o culto roupe. Aí vai falar, ai, mas você vai todo culto roupe. Ai, mas toda semana você está lavorando. Toda semana você quer contar testemunho. Ai, mas está sempre pedindo. Ai, Deus, por que só faz na vida do outro? Não faz na minha. Não é que ele não quer fazer na sua. É que o outro já descobriu que a fonte é inesgotável. Você está achando que porque ele fez na vida do outro, ele vai fazer na sua. A gente acha isso sensato. A gente acha bonitinho. A gente acha uma fé madura. Ai, você tem que aprender a ser grato. Aí você tem que aprender a olhar para as coisas de Deus e tem que ser grato. Se Ele te deu só meia visão, se contenta com meia visão. Se Ele te deu meia casinha, se contenta com meia casinha. Se Ele te deu um aluguelzinho, se contenta com um aluguelzinho. Se Ele te deu um carrinho, se contenta com um carrinho. Porque se Deus te deu... Irmão, gratidão não é continuar com os olhos fixos em Jesus e esperança nele, que Ele vai fazer nova todas as coisas. Gratidão é saber o que Deus fez. Até aqui foi bom. Mas eu sei que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando. Eu sei que Deus me prometeu, eu vou fazer na sua vida, é de fé em fé, é de glória em glória. Pastor, o que isso significa? É que a fé de ontem não serve para hoje, a glória de ontem não serve para hoje, a medida que você viveu ontem não serve para hoje. É por isso que todos os dias eu me achego a Ele e falo, faça a sua vontade, faça hoje, porque ontem você fez, mas de ontem já acabou, o ontem já acabou. Eu quero viver hoje, eu quero experimentar hoje, eu quero mergulhar hoje, eu quero conhecer hoje o Senhor. Aí Jesus toca aquele homem, coloca de novo a mão sobre os seus olhos e diz, o que você vê agora? Aí ele diz, eu vejo perfeitamente. Aí Jesus termina o texto dizendo o quê? A gente leu o 56. Volta para casa, mas não volta para o povoado. A conta não fechou. Volta para casa, mas não volta para o povoado. Mas Jesus tirou ele, Jesus encontrou ele dentro do povoado. Ele tinha amigos dentro do povoado. Ele tinha moradia dentro do povoado. Mas Jesus está dizendo, lá não é a sua casa. Jesus está dizendo, você decidiu fazer moradia lá, mas lá não é a sua casa. Você decidiu chamar eles de seus amigos, você decidiu chamar eles de seus conselheiros, mas eles não são. Volta para sua casa. A casa daquele homem não era no povoado, mas lembra? Ele não nasceu cego, ele foi procurando gente que fizesse manutenção da cegueira dele. Aquele homem não nasceu cego, talvez no seu povoado ninguém iria dizer, tá bom, mas ele decidiu procurar lugares que o acolhessem. Irmão, a morte nossa hoje como igreja é procurar uma igreja que acolhe a gente nas nossas dores. Eu falo isso lá em Los Angeles, eu vou falar aqui. Não respeite quem respeita as suas dores. Porque Jesus não respeitou dor de ninguém. Jesus não respeitou limitação de ninguém. Jesus disse, vá. Não fica no lugar que você está.
Pai. Jesus olhou e disse: ei, volta a enxergar, volta a ver. Jesus nunca respeitou a limitação de ninguém. Dor de, ai pastor, eu quero uma igrejinha que agora ninguém fale de oferta, porque eu sou muito ferido com oferta. Nas outras igrejas que eu já fui, eu me feri com oferta. Ninguém fala de oferta. Irmão, como é que trata a dor de alguém se não colocar o dedo na ferida? Chega no médico, chega no hospital com a fratura exposta e fala: por favor, ninguém coloca a mão aqui que a fratura está exposta. Fica olhando aí e vê se vai curar. Irmão, para poder te curar tem que botar a mão na sua dor. Para te curar tem que botar a mão onde doeu, onde feriu. Para te curar, irmão, para os seus pastores te curarem, eles têm que colocar a mão onde foi ferida para você. Ai, mas o pastor Marcos, ele é muito agitado. Eu tenho o pastor mais calminho. Foi o que Deus mandou, meu lindo. Ele sabia que se fosse do seu jeitinho, devagarinho, ai pastor, tá bonzinho, já viveu um milagrinho, já tem uma igrejinha. A gente vai fazer o quê? Ai, agora vamos curtir a vida, vamos esperar a morte chegar. Ei, meu lindo, eu tenho a cidade inteira para ganhar. Você está pensando no seu umbigo? Você está pensando no seu descanso? Tem uma eternidade inteira para descansar. Tem uma eternidade inteira para poder viver com Deus. Ai pastor, é que eu quero ficar aqui descansando. É que eu estou trabalhando muito. É que eu estou tendo que ralar muito. Quer dizer então que o Nordeste tem sua hora extra. Quer dizer então que a entrega tem sua hora extra. Seu patrão tem sua hora extra. Mas a igreja nunca vai ter sua hora extra, irmão. Que história é essa? Ai pastor, ai estou me matando, estou trabalhando muito. Eu amo quando vem com esses argumentos para cima de mim lá em Los Angeles. Ai pastor, é que eu estou trabalhando muito. Eu falo, agora mesmo que tinha que estar mais na igreja. Porque se aquele que não te deu a vida está tirando a sua vida, tirando seu tempo em família, tirando sua paz, tirando seu descanso, tirando seu sossego, está tendo sua hora extra, irmão. Quem dirá Deus? Mas não, na hora de Deus a gente é espiritual. Não pastor, que isso? Eu tenho que gastar tempo em família. Domingo eu não posso vir em 2 cultos. Domingo é meu tempo de família. É meu único dia da semana que eu tenho que descansar. Na hora de Deus, todo mundo é consciente. Mas na segunda, é só surgir um boletim a mais que a gente faz hora extra, nem pergunta pra ele se era pra fazer ou não. Aí vem pra cima de mim, falar, ai pastor, é que domingo eu tenho que ficar na minha família, não tá dando pra servir. Irmão, Satanás está fazendo manutenção da sua cegueira. Você está ouvindo gente que está fazendo manutenção da sua cegueira. Você está cada dia mais cego, você está cada dia mais frio. Sua família está cada vez mais perdida e você está achando que a vida é mil maravilhas. Você está achando que você veio aqui para poder comprar casa própria, irmão. Seus filhos não querem mais estar na igreja com você, seu casamento está acabando. Ai, então, pastor, mas o importante é postar no Instagram para o povo saber que a gente está aqui de carro novo. Cafona. Gente cafona, acabou essa época, irmão. Passou essa época. Ai, pastor, eu vim pra cá pra poder ganhar um dinheirinho, construir uma casinha. Acabou, isso passou, irmão. Isso é cafona, esse argumento é cafona. Cafona. Caducou. Ficou velho. Arruma um argumento novo. Deixa Deus fazer uma coisa nova. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar o seu falar. Deixa Deus mudar a sua visão. Deixa Deus mudar a sua visão. Você estava num lugar que ninguém aguentava ver você cego e falava, você não vai ficar cego não. Mas não, você procurou um lugar. Ai, eu quero um lugar que me entenda. Jesus diz o quê? Eu não volta para lá não. Que isso, pastor? Eu acho que isso é uma heresia que está falando. Não. A Bíblia vai falar. Olha que interessante. E aqui eu terminei. Mateus 11, 20 a 24 vai dizer assim, ó. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro, em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo as suas cabeças com cinza. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidom do que para você. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje.
Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Betsaida é uma das cidades que Jesus mais fez milagres. E não é porque viu muito milagre que se arrependeu. E não é porque viu muito milagre, não é porque viveu muita coisa com Deus, não é porque é crente há 5 anos, 10 anos, 20 anos, é porque perdeu o prazer, perdeu a celebração, viu Deus fazendo coisa nova, viu uma igreja no meio de San Diego, cheia da glória de Deus, e falou, na época do pastor Jorginho era melhor, lá no Brasil, É gente que perdeu a alegria de celebrar o que Deus está fazendo hoje. É gente que perdeu. Mas irmão, eu não vim aqui para poder declarar isso sobre a sua vida, meu lindo. Eu vim aqui só para te lembrar. Eu vim aqui só para poder te animar, San Diego, em nome de Jesus. Erga os olhos, veja e anuncie rua fora. Deus está fazendo uma coisa nova. Até numa cidade que ninguém queria abrir igreja, Deus abriu uma igreja, presenteou com espaço físico. Deus mandou pastores, Deus mandou liderança. Ele decidiu olhar para San Diego e falar, eu vou fazer uma coisa nova. Em 2024 eu só aqueci os motores. 2025 eu irei salvar ainda mais. Fica de pé no seu lugar.